O cinema sempre mexeu com o imaginário fantástico nas telonas, e as viagens no tempo são um dos assuntos mais explorados na ficção científica. Nesse episódio, vamos conhecer as mais impressionantes. As viagens no tempo mexem com o imaginário dos fãs de ficção científica. Geralmente os filmes que fazem essa abordagem são os mais entorpecentes e cheios de paradoxos. Mas é essa ginástica temporal confusa que os torna tão divertidos. Nesse episódio nós reunimos os favoritos, de clássicos a lançamentos. Filmes que fazem essa abordagem de viagem no tempo. A gente começa com uma comédia brasileira, O Homem do Futuro. Na trama, Zero é um cientista ridicularizado, cuja sua última invenção o levou ao passado, lhe dando a chance de refazer a sua vida. De volta à época de faculdade, ele reencontra Helena, sua paixão, mas acaba interferindo em acontecimentos do futuro. Agora, Zero precisa consertar o futuro sem perder Helena de novo. Esse é um filme cativante, fazendo refletir sobre as escolhas da nossa vida e sobre o que realmente importa. Às vezes, um grande momento perde seu significado com o tempo, e abrir mão de certas coisas no passado pode ser uma boa forma de consertar o nosso futuro. Wagner Moura, como de costume, entrega uma atuação excelente e uma comédia caricata na medida certa. Eu vou ter que ficar sem te ver, fingindo que eu não sei o que eu sei. Eu vim do futuro. E eu tenho como provar. Olha pra mim. Me diz quem eu sou. Papai. Totalmente assustador e desconcertante, Donnie Darko é outro exemplo de viagem no tempo, porém dessa vez mais assustador. Darko é um garoto do ensino médio com uma disposição nada brilhante, mas quando ele começa a ver alucinações assustadoras de um coelho maluco e grotesco, as coisas começam a se desenrolar lentamente, indo de mal a esquisito muito rapidamente. Para uma produção com um orçamento tão pequeno, o filme teve um impacto desproporcional na ficção científica e no cinema independente. Nas mãos do incrível diretor mexicano Alfonso Cuarón, a saga Harry Potter passou de uma franquia infanto-juvenil para algo muito mais profundo com O Prisioneiro de Azkaban. Com a virada do tempo em mãos, a aventura temporal de Harry e Hermione para salvar Hogwarts ainda permanece como um dos melhores filmes da franquia. Sem dúvida, a cena do amuleto que mais funciona como uma máquina do tempo é genuinamente bem construída. O Prisioneiro de Azkaban, inclusive em 2005, recebeu uma indicação ao Oscar na categoria de melhores efeitos visuais. Sem dúvida, essa cena do amuleto colaborou para isso. Bom, mas agora esqueça a viagem no tempo tradicional, porque apesar de A Chegada ser um filme de ficção científica, afinal o planeta está sendo invadido por naves alienígenas colossais, a questão do tempo aqui não está na física e sim na linguística. Dirigido por Denis Villeneuve, estrelado pela maravilhosa Amy Adams, A Chegada é um filme profundamente sensível, mesmo sendo bastante complexo.
é acessível, já que não há pretensão de ser absurdamente científico. Como Villeneuve é um dos maiores cineastas da atualidade, não espere pouca coisa. São muitos os subtextos e possibilidades de refletir sobre o que o filme nos propõe, além de ser um trabalho técnico impecável para não se colocar defeito. Você tá sonhando na língua deles? Eu sei por que eles estão aqui. O que ela está fazendo? Confia em mim! A maioria dos filmes de Planeta dos Macacos são de viagem no tempo, mas o primeiro, sem dúvida, é o melhor. Com o roteiro da lenda da ficção científica Rod Serling, Planeta dos Macacos de 1968 é apenas um filme monumental não apenas na ficção de viagem no tempo, mas também na ficção científica em geral. Acompanhando George Taylor, a trama desenrola quando ele cai em um planeta misterioso após viajar perto da velocidade da luz. O que se desenrola é uma história que provavelmente você conhece, com um dos finais mais consagrados da cultura pop. His brain, you bloody baboon! It's a man! It's a man! Planeta dos Macacos, sem dúvida, é uma das mais lendárias obras da ficção científica e um dos marcos, especialmente dessa obra de 1968, é a sua maquiagem. O maquiador, inclusive John Chambers, recebeu um Oscar honorário, já que na época o Oscar ainda não premiava essa categoria. O importante é que seu trabalho foi reconhecido. Vamos fazer agora uma breve pausa aqui no Estação, mas não saia daí porque no próximo bloco continuaremos explorando este incrível universo de viagens no tempo no cinema. Estamos de volta com Estação Mais, neste episódio reunindo alguns dos melhores filmes de ficção científica que falam sobre viagem no tempo. Sem dúvida, uma das maiores vantagens disso é poder explorar o futuro e consertar alguns erros do passado. Já imaginou, por exemplo, se pudéssemos viajar no tempo e evitar milhares de mortes? Na trama de 12 Macacos, James Scully volta ao passado para rastrear a origem de um vírus e evitar que este dizime a população do planeta no futuro. O filme 12 Macacos ainda tem outro grande ponto forte, uma das melhores atuações da carreira de Brad Pitt como um dos internos de um hospital psiquiátrico. Além, claro, de ser protagonizado pelo grande Bruce Willis. A trama de 12 Macacos permaneceu viva por tantos anos, sobretudo por sua excelente qualidade. Essa incrível história ainda rendeu uma série de 4 temporadas que foi exibida entre 2015 e 2018. 1987, and you looked exactly the same. How is that possible? How is that possible? I told you you just kill someone. He's already dead. Everybody is already dead. You are already dead. You ready to make history? Or I'll make it. O próximo provavelmente é uma das melhores indicações da lista para quem realmente é fã de ciência. Interestelar, do diretor Christopher Nolan. Aliás, não é a primeira vez que Nolan brinca com o tempo. Em Amnésia, por exemplo, ele rejeita qualquer possibilidade da narrativa linear e convida o espectador a entender a linha temporal da história. Em A Origem, um dos seus melhores trabalhos, os sonhos dentro de sonhos oferecem alterações de passagem do tempo. Já Interestelar é tão científico que a produção recorreu a uma equipe de cientistas para a criação da imagem de um buraco negro rotativo, cuja atração gravitacional distorce o espaço-tempo em torno dele. Embora a parte dramática não seja exatamente o forte dos irmãos Nolan, o lado científico é sensacional e bastante acessível para quem não é da área. As conexões temporais feitas são sem dúvida de tirar o fôlego e o final da trama é surpreendente. 5, motor principal acionado. Não podia ter dito a ela que ia salvar o mundo?
Não. 4, Quando se tem um filho, 3, uma coisa fica muito clara. 2, Ter a certeza de que seus filhos vão estar em segurança. 1. Eu vou voltar. Quando? Clássico dos clássicos, a franquia Exterminador do Futuro tem o tema Viagem no Tempo estampado no seu próprio título, pelo menos em português. E é um filme que pende muito mais para ação do que para ficção científica. Aqui o tema Viagem no Tempo é bem simples. Alguém volta ao passado para alterar algo no futuro. Como a trama se passa no presente, da época de lançamento do filme, ou seja, 1984, o sujeito que retorna ao passado é ao mesmo tempo alguém do futuro, mais precisamente do ano de 2029, ou seja, estamos quase lá. O filme é dirigido por James Cameron e é mais um grande blockbuster do cineasta. Dirigido por Shane Carruth, Prime é basicamente como se Steve Jobs e Steve Wozniak, ao invés de terem inventado a Apple em sua garagem, tivessem descoberto a viagem no tempo. Na trama, acompanhamos dois engenheiros que constroem uma máquina que cria um ciclo de tempo essencial. Mas o uso cumulativo da caixa logo cria problemas à medida em que os dois começam a causar estragos na linha do tempo, criando várias versões de si mesmos. Obviamente, Prime não é uma das produções mais amigáveis de Hollywood, mas a sua trama tão diferente garante a ela um lugar entre os melhores. Realmente poderia haver outro melhor do que este para fecharmos a nossa lista de viagem no tempo? A resposta é não. Em 1985, Robert Zemeckis criou um filme e uma subsequente franquia com tanto coração e imaginação que nenhum outro filme de viagem no tempo se igualou. Vamos explorar agora De Volta para o Futuro. Nesta magnífica trilogia, Marty McFly foge para 1955 e altera acidentalmente a linha do tempo. Ele e o cientista Doc Brown precisam se unir para consertar as coisas. Cada papel parece perfeitamente lançado e cada momento é tão memorável quanto o seguinte. Também acontece de ter uma das máquinas do tempo mais legais da história da ficção científica. Embora as sequências nunca tenham chegado ao original, certamente não prejudicaram a trilogia. De Volta para o Futuro marcou uma geração e continua impactando gerações mais recentes, divertindo toda a família com um assunto tão complexo que é viagem no tempo. Viajar não requer necessariamente uma passagem de ida ou que estejamos em determinada estação. O cinema, através da lista de filmes que apresentamos hoje, nos provou que sim, podemos viajar no tempo através das incríveis obras da ficção científica. Mas enquanto a nossa tecnologia não avança e não chegamos lá nas incríveis máquinas do tempo, o que nos resta, sem sombra de dúvida, é valorizarmos o hoje e o agora. A gente encerra o nosso episódio lembrando que todo o nosso conteúdo está disponível no canal da Unipar no YouTube para você ver, rever, compartilhar com alguém.
Nosso próximo encontro já está marcado e, claro, eu aguardo pela sua companhia.